Queria discutir justamente essa questão das relações Estados Unidos e Brasil, já desde durante a campanha eleitoral e no pós-eleição, já entre novembro e dezembro e agora, no início do governo, nesses primeiros dias, essa questão tende a ficar um pouco clara. Eu fiquei um pouco preocupado quando o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, tinha um discurso de posse e tal. Algumas ideias apresentadas no discurso de posse eu até concordo, numa leitura mais nacionalista do Brasil. Eu lembro quando ele usou até a expressão, estou fazendo uma citação literal, né? Que é necessário ler menos o New York Times e mais o José de Alencar e o Gonçalves Dias. Eu acho que tem de ler os dois, tem de ler o New York Times e tem de ler o José de Alencar e o Gonçalves Dias. Lembrando que o José de Alencar, em especial, foi deputado e foi ministro da Justiça. Além de romancista, ele teve um papel político muito importante durante o segundo reinado. Mas para voltarmos ao tema central, que é a questão das relações Estados Unidos e Brasil, tem de ser uma relação de alinhamento automático. E essa é uma questão fundamental para o Brasil. O Brasil tem a autonomia. A relação com os Estados Unidos é uma relação entre iguais, não de subserviência. Por isso que eu fiquei extremamente preocupado e manifestei ontem aqui na PAN, quando tinha surgido essa notícia, e comentei hoje, momentos atrás, de que haveria uma base norte-americana no Brasil. Eu tinha certeza que isso seria rejeitado, como foi, pelo alto comando militar. Eu conheço muitos dos generais da ativa e sei da história do Exército Brasileiro e sei das questões problemáticas que poderiam envolver algo que era absolutamente desnecessário. O Atlântico Sul é uma área de influência militar brasileira. Tem de ser brasileira e não dos Estados Unidos. Nós temos de pensar a questão militar, e ela é muito importante, como algo que afeta a segurança nacional e até a segurança pública. Aumentar os gastos militares não é jogar dinheiro fora, é proteger as fronteiras do Brasil. E se o Brasil é uma potência econômica, e apesar de todas as dificuldades que nós temos passado nos últimos tempos, tem de ser uma potência militar. E eu gosto sempre de lembrar de alguns momentos históricos, como por exemplo, na presidência Jânio Quadros, muito breve, 31 de janeiro de 1961 a 25 de agosto do mesmo ano. Mas teve um brilhante ministro de Relações Exteriores, quem? Afonso Arinos de Melo Franco. E qual é que política externa foi adotada? Levou a denominação política externa independente. O Brasil é independente, tem de ver os interesses nacionais. É isso que interessa ao Brasil. Lembrar um outro momento, em outra conjuntura, regime militar, governo Geisel, 1974, 1979, e lembrar do chanceler Azeredo da Silveira, brilhante chanceler do pragmatismo responsável e que tomou naquele período medidas ousadas, como por exemplo, em 1975, o acordo nuclear com a Alemanha Ocidental, então Alemanha Ocidental, e que foi bombardeado pelos Estados Unidos, e mesmo assim o Brasil fez o acordo porque interessava ao Brasil fazer esse acordo nuclear com a Alemanha Ocidental, assim como tomou medidas ousadas em relação às independências da África na década de 70, como reatou relações diplomáticas com a China Popular, né, República Popular da China, que foi fundamental. Tudo isso no governo Geisel, só para dizer alguns pontos centrais de independência, de não alinhamento. O Brasil tem de pensar nos seus interesses estratégicos. Nós somos um país, não somos uma república bananeira, e as nossas relações estabelecidas com os Estados Unidos têm de ser entre países iguais, sem tirar nem pôr. Não somos inferiores a ninguém. Sendo assim, não significa ter uma hostilidade em relação aos Estados Unidos. Não é adversário, muito menos inimigo. Nós temos alianças históricas, culturais com os Estados Unidos e de há muito tal. Mas tem de ser uma relação, portanto, eu, por exemplo, quando o filho do presidente da República foi aos Estados Unidos, tirou uma foto com boné da campanha, com o slogan da campanha do Trump, eu achei aquilo um absurdo. Eu queria ver se o filho do Trump viesse no Brasil e tirasse uma foto com o boné do Jair Bolsonaro. Não teria. Eu não estou querendo o nacionalismo lá Policarpo Quaresma, lá do Lima Barreto, restabelecer o Tupi-Guarani, não é isso. Pô, mas nós somos um país importante e que precisa ter uma política externa responsável e uma política militar extremamente responsável também. Portanto, essa é uma relação muito ciosa, muito problemática. Precisa tomar cuidado em declarações públicas absolutamente infelizes, como essa, que foi negada agora, ainda bem, de estabelecer uma base norte-americana no Brasil, que é intolerável.